o sangue da nova aliança. Mateus 26 2.26 e fim 28. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão de pecados. O pão e o vinho que recebemos hoje. O Senhor estabeleceu 2 cerimoniais em sua igreja. O primeiro é o cerimonial do batismo para aqueles que receberam a remissão dos seus pecados, e o segundo é a Santa Ceia, o qual está descrito na passagem bíblica de hoje. O Senhor deu a grande comissão aos seus discípulos antes de ascender aos céus, portanto, ide fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28 2.19, 20. Aqui podemos ver que o Senhor nos mandou batizar as pessoas que nasceram de novo por crerem no Evangelho da Água e do Espírito. A cerimônia do batismo é uma cerimônia na qual um santo que recebeu a remissão dos seus pecados por crer no Evangelho da Água e do Espírito, professa sua fé. E essa é a confissão de fé que é apresentada diante de Deus e da Igreja: o Senhor levou todos os meus pecados quando recebeu dessa forma o seu batismo e os purificou ao derramar seu sangue e morrer na cruz. A Santa Ceia foi estabelecida para celebrar o Senhor e a obra da sua salvação, quando veio a esta terra em forma de homem, dando-nos vida assim. O pão e o vinho que recebemos hoje é o corpo e a vida do Senhor que Ele mesmo nos deu a fim de acabar com o pecado de todos os pecadores. Então o Senhor mandou que fizéssemos a Santa Ceia em sua memória. Igualmente, o Senhor nos falou sobre o batismo e a própria Santa Ceia. A fim de acabar com os seus e os meus pecados, o Senhor veio a esta terra, entregou seu corpo para receber o batismo, derramou seu sangue e morreu. Ele ainda disse para crermos que ele realmente acabou com todo o pecado. Você comeu o pão para afirmar com fé essa verdade em seu coração. O Senhor diz em João 6 que quem comer desse pão recebe a vida eterna. Isso significa que todo aquele que crê que Jesus nos deu o seu corpo recebe a vida eterna. E Jesus nos dar seu corpo significa que ele tomou todos os nossos pecados ao receber sobre si o batismo, entregou esse mesmo corpo que recebeu todos esses pecados, e morreu em nosso lugar. Jesus nos salvou de todos os nossos pecados ao entregar seu corpo dessa forma. Nós temos que saber e gravar pela fé no profundo do nosso coração que Jesus recebeu os pecados do mundo através do seu batismo e levou esses pecados à cruz, onde acabou com eles ao morrer em nosso lugar. Você crê que Jesus nos deu o seu corpo? Se crê, você tem que saber e crer também que a vinda de Jesus a essa terra em forma de homem foi para levar o pecado das pessoas. A fim de acabar com todos os nossos pecados, Jesus de bom grado nos deu o seu corpo. Você deve saber e crer muito bem disso e receber o pão e o vinho da Santa Ceia. Assim como esse pão entra em nosso corpo, é digerido, e se torna parte do nosso próprio corpo, se crermos que Jesus levou todos os nossos pecados com seu próprio corpo, a fé nessa verdade se tornará parte do nosso coração e os pecados dentro dele verdadeiramente desaparecerão. Se Jesus não tivesse entregado seu corpo e sangue, ninguém poderia ter recebido a remissão de pecados. Irmãos, se Jesus não tivesse entregado seu corpo e sangue, ou se ele só tivesse derramado seu sangue, nós não poderíamos ter recebido a remissão dos nossos pecados. Já que ele submeteu seu corpo puro e imaculado e tomou todos os nossos pecados, nós recebemos perfeitamente a remissão do pecado através de sua água e sangue. E já que o Senhor aceitou a transferência de nossos pecados, recebeu o julgamento e espontaneamente deu seu corpo a fim de acabar de uma vez com todos os nossos pecados, nós passamos a não ter mais pecado pela nossa fé em Jesus Cristo.
Então, não podemos esquecer que quando recebemos o pão e o vinho na Santa Ceia, nós recebemos a salvação através desses dois ministérios de Jesus. E devemos pregar no mundo inteiro o Evangelho da água, do sangue e do Espírito, que é a verdade do pão e vinho da ceia do Senhor. Deus nos fez uma promessa, dizendo: Eu acabei com os seus pecados vindo a esta terra em forma de homem. Deus fez essa promessa em sua palavra no Antigo Testamento. E no Novo Testamento Jesus veio a esta terra em forma de homem a fim de cumprir totalmente a promessa que ele fez no Antigo Testamento. Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados ao receber o batismo quando ele tinha 30 anos, e quando ele estava com 33 anos, ele pagou por todos esses pecados ao derramar seu sangue e morrer na cruz. Assim, temos que viver como quem conhece, crê e proclama esse Evangelho da água e do Espírito. Temos que crer que foi para nos salvar do pecado que Jesus Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados ao receber o batismo no Rio Jordão, e nos deu vida ao derramar seu sangue na cruz. E eu creio que é correto nós pregarmos o Evangelho da água e do Espírito a todos no mundo inteiro porque somos muito gratos por Jesus ter acabado com os nossos pecados. Vocês compreendem isso? Por que Jesus nos deu o pão e o vinho? Nas igrejas cristãs que se tornaram uma falsa religião, eles creem e pregam somente o sangue de Jesus, mas o Senhor nos deu seu corpo também. Nós temos que saber o porquê de Jesus ter dado o seu corpo. O Senhor nos deu o seu corpo que recebeu o batismo a fim de tomar todos os nossos pecados. Nós temos que conhecer e guardar isso na nossa mente. Jesus deu seu corpo por nós, recebeu o batismo, levou todos os nossos pecados na cruz, e recebeu o julgamento em seu corpo em nosso lugar. Devemos saber que ele deu o sangue de sua preciosa vida para nos redimir dos nossos pecados. Temos que crer que ele nos salvou ao nos dar seu corpo e vida. Devemos proclamar ao mundo todo que Jesus nos salvou através de seu batismo e do derramamento de seu sangue. Nós passamos a saber que Jesus recebeu o batismo, foi pregado na cruz, e derramou seu sangue. Quando o sangue de Jesus escorreu de seu corpo e chegou ao chão, ele nos uma nova vida. Eu sou muito grato por termos recebido uma nova vida através da nossa fé. Nós damos graças a Deus. Não podemos agradecer o bastante por seu amor e misericórdia. Quem somos nós para que o Senhor fizesse isso? Era justo as pessoas viverem no lamaçal do pecado e pagarem para sempre o preço desse pecado no fogo eterno. Mesmo assim, Deus enviou seu Filho a esta terra porque Ele nos ama. Jesus veio a esta terra, recebeu seu batismo, derramou seu sangue e morreu para acabar com todos os nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Eu sou muito grato por Deus nos amar tanto assim. Nós somos muito gratos por termos recebido a salvação através do amor de Deus. Não há nada mais doce e refrescante que o Evangelho da água e do Espírito. Eu não consigo expressar minha gratidão quando penso nas almas que receberam a remissão de pecados através desse acampamento para treinamento de discípulos. Eu estou empolgado e feliz como se eu tivesse acabado de receber a remissão de pecado. Assim como os que já receberam a remissão de pecados ficam felizes em ver os novos irmãos e irmãs nascidos de novo, Deus olha para as almas nascidas de novo e fica satisfeito. Eu agradeço pelo amor de Deus através do qual nós podemos receber a salvação. Poderiam por favor levantar as mãos aqueles que passaram pela classe evangélica nesse acampamento? Irmãos e irmãs, vocês receberam a remissão de seus pecados, certo? Sim, vocês receberam a salvação através do amor de Deus, da sua salvação, e de sua fé no Evangelho da água e do Espírito que ele cumpriu. Nós louvamos a Deus. Vamos todos vocês que receberam recentemente a remissão de pecados proclamar também o Evangelho que nos salvou através da água e do sangue. E eu espero que vocês nunca ignorem nem o batismo e nem o sangue de Jesus Cristo.
Já que não existe salvação se você tirar o batismo que Jesus recebeu ou o sangue que ele derramou na cruz, eu espero que vocês creiam e preguem o Evangelho da água e do Espírito sem tirar nem pôr nada nele até o Senhor voltar. Nessa manhã, levado por um refinado e leve humor que limpou a minha mente, eu fui caminhar e mais uma vez senti profundamente o amor de Deus Pai que nos deu todas essas coisas como um presente. Por salvar totalmente nós pecadores que não faziam nada além de pecar, Deus Pai nos fez seus filhos e junto com todas as belezas que nos rodeiam, tem nos dado um novo coração, novas metas e pensamentos tão claros e brilhantes como o orvalho dessa manhã. Eu estava agradecendo nessa manhã a Deus que derramou essa salvação e seu amor sobre nós. Nosso Senhor que acabou com todos os nossos pecados é tão amado e eu sou tão grato a Ele que quando eu oro a Deus Pai, tudo o que consigo dizer é: obrigado, Senhor. Eu estou mesmo muito grato. Já que Deus nos salvou através do Evangelho da água e do Espírito por sua consideração e amor, nós recebemos a salvação pela fé. Se não fosse pelo amor de Deus, como poderíamos receber a salvação? Nós éramos imperfeitos e não podíamos evitar de continuar vivendo no pecado. Nós cometíamos pecado no nosso pensamento, em nosso coração e em nossos atos, mas desde que Jesus nos salvou ao receber seu batismo e derramou seu sangue até a morte, nós podemos receber a salvação. Irmãos, nós podemos ir para o céu. Vocês creem que irão para o céu? Já que Jesus nos salvou através de sua água e sangue pelo amor de Deus, nós podemos ir para o céu ao recebermos a salvação pela fé. Eu creio que muitas outras almas receberão essa preciosa e linda remissão de pecados no próximo acampamento para treinamento de discípulos de inverno. Se existe alguém que você ama muito, você deve mesmo pregar o Evangelho da água e do Espírito para essa pessoa. E por favor, orientem os seus familiares. Nesse mundo que é tão inútil como uma miragem, com o que podemos contar? Na Igreja de Deus nós ouvimos a palavra do Evangelho da água e do Espírito, descobrimos o amor, o poder, o entendimento e a sabedoria de Deus pela fé, e eu creio que confiar nessas coisas é o melhor que temos que fazer nessa vida. É mesmo muito bom ouvir o Evangelho da água e do Espírito na Igreja de Deus, onde podemos encontrar a verdadeira palavra de Deus. Eu não consigo descrever como nós somos abençoados por podermos ouvir o Evangelho da água e do Espírito durante todo esse acampamento. Não é maravilhoso podermos ouvir o Evangelho da água e do Espírito por 4 dias inteiros e dizer pela fé que verdadeiramente não temos pecado? Não há nada mais doce e refrescante que o Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho da água e do Espírito é a palavra do céu que as pessoas não podiam ouvir até agora, ela é o caminho da vida e a verdade eterna e imutável. Queridos irmãos, mesmo que vocês tenham ficado ansiosos durante o acampamento, não é demais que tenhamos ouvido a palavra do Evangelho, e pela fé não termos mais pecado? Você que passou a crer no Evangelho da água e do Espírito recebeu o presente mais precioso do mundo. Eu espero que você e eu não encaremos com desprezo o precioso presente que recebemos de Deus. Eu espero que nós não negligenciemos a Deus. Ele nos fez seus filhos ao nos dar a vida de seu Filho que é mais preciosa que a sua própria vida. Já que o Espírito está no coração de vocês que se tornaram pessoas sem pecado ao crerem no Evangelho da água e do Espírito, eu sei vocês não vão decepcionar a Deus. Eu espero que vocês considerem para sempre o Evangelho da água e do Espírito como algo precioso e guardem muito bem ele. Nós iremos para Yambi em 2 dias. Meu coração estremece em pensar que iremos pregar o Evangelho da água e do Espírito para o nosso próprio povo em Yambi, na China. Nosso Deus amou a toda a humanidade. Se as pessoas não o conhecem e ainda virarem seus rostos para ele, só podemos lamentar por isso. Já que somos somente nós que conhecemos e guardamos o Evangelho da água e do Espírito, que é o amor de Deus, nós já o pregamos ao mundo inteiro e agora queremos pregá-lo ao nosso próprio povo em Yambi. Então agora,
2 casais de obreiros munidos do Evangelho da Água e do Espírito entrarão em Yambia a fim de proclamar esse Evangelho. Eu espero que você também ore por essa obra de Deus. E há também alguns irmãos entre os nascidos de novo que receberam o chamado da nação e entrarão para o exército. Ouçam, irmãos que entrarão para o exército. Por favor, creiam que vocês entrarão para o exército como missionários, como o centurião Cornélio que aceitou ao Senhor. Atos 10. Vocês entrarão no exército como missionários da missão Cornélio. Vocês entendem isso? E nós que não podemos estar lá com vocês, oraremos para que os outros soldados à sua volta recebam a salvação. Todos nós somos missionários. Nessa segunda, 2 casais de obreiros entrarão em Yambia e o irmão Cho entrará para o exército. Os casais de obreiros irão morar lá em Yambia por 1 mês e voltarão. E pouco tempo depois eles voltarão a Yambia para fazer o trabalho missionário mais uma vez. Irmãos, não podemos esquecer que onde quer que formos, nós vamos como missionários que pregam o Evangelho da Água e do Espírito naquele lugar. Nós somos missionários, vocês e eu somos todos missionários. Vocês creem nisso? Independente se você é velho ou novo, um estudante ou alguém que tem um emprego, uma dona de casa, aposentado ou desempregado, pessoas que nasceram de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito são missionários que pregam esse Evangelho no mundo todo. Jesus requer de nós que nos tornemos seus discípulos, que façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que Ele nos ordenou. Jesus nos pediu para proclamar esse Evangelho da Água e do Espírito ao mundo inteiro. Eu espero que vocês se tornem filhos de Deus que conhecem e seguem a sua vontade. Vamos trazer nossos familiares ao próximo acampamento para treinamento de discípulos para que eles possam receber a remissão de pecados. E além deles, eu oro para que muitas almas dentro e fora do nosso país venham. Eu espero que você e eu vivamos como preciosos obreiros de Deus que pregam e proclamam o Evangelho da Água e do Espírito até que todas as pessoas desse mundo conheçam.